Oi, gente, trouxe mais uma mulher incrível e hoje irei falar de Amelia Earhart, mais conhecida como a pioneira na aviação dos Estados Unidos. Então vamos lá. Amelia Mary Earhart, filha de Samuel Edwin Stanton Earhart e Amelia Otis Earhart, nasceu no Kansas em 24 de julho de 1897. Desde criança, Amy, como era conhecida pelos seus familiares, era bem rebelde. Então ela não se vestia de acordo com as meninas daquela época. Ela utilizava aquilo que chamamos de bloomers. Então ela usava... Bloomers basicamente são calças pela canela e saias bem folgadas. E é um traje muito, muito confortável. E a Amélia, ela gostava de utilizar os bloomers porque ela passava grande parte do seu dia explorando a vizinhança, escalando árvore, caçando ratos com seu rifle e descendo em encostas com seu trenó. Então ela utilizava os bloomers porque era confortável e não atrapalhava ela durante as brincadeiras dela. Amy tinha uma irmã chamada Grace, mas ela utilizava o nome de Muriel. E ambas foram educadas em casa grande parte da vida pela sua mãe e por um auxílio de uma governanta. Mas em 1909, quando ela tinha 12 anos, ela entrou numa escola pública e engatou na 7ª série. A Amy sempre foi uma menina muito sonhadora e ela gostava de pensar em como seria a sua carreira e como ela iria conquistar o mundo, porque ela queria fazer a diferença no mundo. E durante a escola, ela criou um álbum de recortes de jornal com mulheres de sucesso que atuavam em carreiras predominantemente masculinas, como direção de filmes, produção, advocacia, publicidade, gerência, engenharia mecânica, entre muitas outras. Em 1916, ela terminou o colégio e iniciou uma faculdade na Ogon School Hydro, na Pensilvânia, mas ela não chegou a terminar. E em 1917, no Natal de 1917, ela foi visitar a irmã dela, que estava morando em Toronto, Ontário, e ela começou a ver os soldados feridos da Primeira Guerra Mundial que estavam chegando do combate. E ela ficou muito revoltada com aquilo e ela se candidatou para a Cruz Vermelha, ou seja, ela começou um treinamento como enfermeira. E depois que ela terminou esse treinamento, ela começou a trabalhar no destacamento da ajuda voluntária da Spadina Military Hospital, que era em Toronto também. Como vocês sabem, em 1918 teve a pandemia da gripe espanhola e a Amy ela ainda estava atuando como enfermeira na Spadina Military Hospital, só que ela acabou contraindo gripe, pneumonia e sinusite. E ela teve muitas complicações, ela precisou ser hospitalizada. Só que a sinusite dela acabou se tornando crônica, então ela necessitou passar por pequenas cirurgias que eram extremamente dolorosas para limpar o seu seio maxilar, que estava tudo infectado. E esses procedimentos ocasionaram muitas dores de cabeça na Amy. Então acabou que ela não conseguia trabalhar direito, então ela ficou muito tempo na casa da irmã dela, lendo poesia, tocando banjo e estudando mecânica. Nesse mesmo ano, a Amy e uma amiga visitaram uma feira aérea que estava acontecendo junto com a Exposição Nacional do Canadá em Toronto e basicamente era para exibir a força aérea que estava sendo utilizada na Primeira Guerra Mundial. E como os pilotos eles estavam fazendo aquelas manobras aéreas, um deles jogou o avião em direção a Amy e ela falou que ela sentiu uma mistura de excitação e medo. E depois de muito tempo, ela falou uma frase assim: eu não entendia até aquele momento, mas acredito que aquele pequeno avião vermelho me disse algo quando se aproximou. Em 1920, a Amy ela decidiu visitar um campo de pouso onde Frank Hawks, que para quem não sabe é um piloto muito famoso, ele proporcionou uma viagem de avião para Amélia. E ela falou: no momento que eu estava a 200 ou 300 pés acima do chão, eu descobri que precisava voar. E a partir daquele voo, a Amy ela começou a trabalhar em diversos lugares. Ela trabalhou como fotógrafa, motorista de caminhão, estenógrafa na companhia telefônica da cidade. E ela conseguiu juntar $1.000 para poder iniciar suas lições de voo. Em 3 de janeiro de 1921, a Amy começou suas aulas com Anita, ou Netta Snook, e a Amélia ela era muito, muito dedicada quando se tratava do voo, e ela precisou aceitar diversos trabalhos que eram duros e com condições rudimentares. Então, esse momento onde ela estava aprendendo a voar, ela passou por uns bons perrengues só para seguir seu sonho. Um dos relatos de Amy é que quando ela estava aprendendo a voar, ela sofria muito preconceito por ser mulher, porque naquela época era uma profissão inteiramente masculina, então ela estar ali
aprendendo com outra mulher também. Os homens tiravam muito sarro dela, falavam que ela não ia conseguir. E mesmo assim ela foi para as aulas e ela se submetia a situações extremamente complicadas com relação ao trabalho. Ela não dormia direito porque ela precisava de dinheiro para manter as aulas. Mas 6 meses depois, a Amy ela conseguiu comprar o Canário, que basicamente era um biplano Kyner, amarelo brilhante de segunda mão. Amy se tornou pilota em 22 de outubro de 1922. Earhart voou a uma altitude de 14 mil pés, batendo o recorde mundial para as aviadoras. E foi em 15 de maio de 1923 que ela se tornou a 16ª mulher a conseguir uma licença de voo pela FAI, que é um nome em francês que basicamente significa Federação Aeronáutica Internacional. Logo após tirar essa licença, Amélia continuou voando e fazendo planos para seus futuros voos. E foi em agosto de 1928 que ela se tornou a primeira aviadora a atravessar a América do Norte de ponta a ponta, ida e volta. Amélia foi considerada pelo Boston Globe uma das melhores aviadoras dos Estados Unidos, porém essa posição era questionada por vários pilotos e expertos na aviação, que tinha um pouquinho do famoso recalque, né? Porque a mulher era muito competente e inteligente, só que o que acontece? Quando ela tava voando, ela fazia coisas que, teoricamente, não podiam, porque poderia colocar a vida dela em risco. Mas ela não tava nem aí, ela falava que ela confiava nela e ela fazia os cálculos durante os voos e ela sabia que não ia dar nada errado. E isso a tornou uma mulher afrontosa para aquela época e, obviamente, os pilotos não gostavam disso, logo queriam boicotar ela. Agora vamos falar de um dos maiores feitos de Amélia. Vou voltar um pouquinho. Charles Lindbergh, que era um piloto, ele voou através do Atlântico em 1927. E Amy Phipps Guest, que era uma socialite americana, ela queria que uma primeira mulher cruzasse o Oceano Atlântico para comemorar esse feito, para mostrar que as mulheres também tinham capacidade de ocupar lugares de homens, que naquela época eram considerados de homens, né? E o que acontece? Essa socialite ela começou a procurar por mulheres pilotas que queriam atravessar o Atlântico. E foi em abril de 1928 que a Amélia, ela recebeu um telefonema onde falava: você gostaria de voar sobre o Atlântico? Obviamente ela aceitou, porque ela era uma mulher que ela queria conquistar o mundo. A Amélia foi conversar com os coordenadores desse projeto e durante a entrevista eles informaram a Amélia que ela teria a companhia do piloto Wilmer Stutz. Só que o que acontece? Eles explicaram que, assim, quem ia pilotar era o Wilmer, então ela seria uma mera passageira. Esse voo ocorreu em 17 de junho de 1928 e, basicamente, ele aterrissou no país de Gales, no Reino Unido, exatamente 20 horas e 40 minutos depois do voo. Só que a Amélia, ela não tinha treinamento para realizar aquele tipo de voo, e então ela não pilotou aquela aeronave. Só que ela disse: Stutz fez tudo o que foi necessário. Eu fui somente uma bagagem, como um saco de batata. Talvez um dia eu tente fazer esse voo sozinha. Obviamente, esse foi um grande feito para aquela época, então a Amélia Earhart acabou se tornando uma celebridade. A Amélia era considerada a rainha dos ares naquela época e ela empreendeu uma exaustiva excursão de conferências e também empreendeu em uma pesada campanha para promovê-la. Sendo assim, ela publicou um livro de autoria dela e também criou vários produtos, vários produtos foram criados e ela estampava a marca desses produtos. Então, por exemplo, ela estampou bagagens, cigarros Lucky Strike e também ela foi responsável por criar uma linha de roupa feminina e esportiva. Ela era aquela mulher empreendedora, né, amores? Não só uma aviadora, mas ela dava tiro pra tudo quanto é lado. Ela queria estar em todos os lados, ela queria conquistar o mundo, literalmente. Então, ela não só promovia os produtos, mas ela também criou a sua própria linha de roupas, que basicamente o slogan era para quem tem uma vida ativa, que foi vendido em 50 lojas, como a Macy, que é uma loja muito, muito famosa lá nos Estados Unidos. Através desses produtos que ela divulgava e desse marketing pesadíssimo, ela financiou muito de seus voos, mas também parte desse dinheiro ela doou para a expedição ao Polo Sul de Richard Byrd.
E outra, ela recebeu uma proposta de cargo como editora da revista Cosmopolitana. E vocês acham que ela negou? Óbvio que não, né? Ela era uma mulher empreendedora, aviadora, estilista de moda e agora editora de revista também. Então, assim, que mulher incrível. Só que, obviamente, para que ela pudesse realizar tudo isso que ela já fazia, ela precisava de uma ajuda. E quem ajudava nela tudo isso era o George Putnam, que ele era responsável aí pelo marketing pesadão. E o que que acontece? Eles se tornaram muito íntimos, porque eles passavam muito tempo juntos, e acabou que George se apaixonou por Amélia, se divorciou da sua atual mulher na época, e fez a proposta de se casar com Amélia 6 vezes até que ela aceitasse. E foi em 7 de fevereiro de 1931 que eles se casaram na casa da mãe de Putnam em Newark, Connecticut. E quando ela se casou com o George, ela disse a seguinte frase: "Eu quero que você entenda que eu não prenderei a nenhum código medieval de fidelidade a mim, e tampouco me considerarei presa a si desse modo." Então, para aquela época, esse pensamento da Amélia era muito, muito liberal no quesito casamento. E eles, para vocês terem uma ideia, ela recusou receber o nome Putnam do George e ela fez questão de dividir tarefas e dinheiro de igual para igual. Então vocês já podem imaginar que ela sofreu muitos julgamentos por querer esse casamento mais liberal para a época. Obviamente, a vida de empreendedora dela não parou depois do casamento, então ela se tornou membro da American Aeronautical Society de Boston. Ela foi eleita posteriormente vice-presidente e ela investiu numa pequena soma do aeroporto de Denison. E ela atuava como representante de vendas dos aeroplanos Kyner em Boston. E ela também escreveu um jornal local para promover a aviação de mulheres, ou seja, ela iniciou um projeto que basicamente ia organizar para formar pilotos femininos de maneira assim mais fácil, que não tivesse que passar pelo mesmo terreno que ela passou. E foi em 20 de maio de 1932, aos 34 anos, que Amelia Earhart acordou e falou: "Hoje eu vou atravessar o Atlântico", que, pra quem não sabe, foi um dos maiores de seus feitos. E, bom, obviamente não foi assim, mas ela voou no seu Lockheed Vega 5B vermelho e ela replicou o voo solo de Charles Lindbergh, ou seja, ela voou sozinha. Ela partiu de Harbour Grace, Terra Nova, e pousou em Curmore, no passo de Curmore, norte de Derry, na Irlanda do Norte, e após 14 horas e 56 minutos de voo. Obviamente, nem tudo são flores, então esse voo não foi nada fácil para Amélia. Ela enfrentou fortes ventos do norte, gelo e problemas mecânicos. E ela disse que quando ela pousou no passeio de Kilmore, o fazendeiro perguntou: "Você veio voando de longe?" E a Amélia respondeu: "Da América." E nesse caso, lá especificamente, nesse lugar em Kilmore, é o local onde tem a sede do pequeno museu Amelia Earhart Center. E foi graças a esse transatlântico de 1932 que ela recebeu vários prêmios, como um Distinguished Flying Cross do Congresso dos Estados Unidos, recebeu a Cruz do Cavaleiro da Legião de Honra do governo francês e a Medalha de Honra do National Geographic Society das mãos do presidente Herbert Hoover. Depois disso, a Amélia continuou voando e ela se tornou também a primeira pessoa a efetuar voo solo para Honolulu, Havaí, Oklahoma e Califórnia. Em 1935, ela começou a se planejar para realizar um voo ao redor do globo terrestre. Ela ganhou um Lockheed 10E Electra, financiado pelo Purdue e pela Aeronáutica. Então, ela começou a fazer seu planejamento, sendo que a primeira tentativa ocorreu em 1937. Em 17 de março de 1937, eles efetuaram a primeira parte do voo, que saiu de Oklahoma, Califórnia, até Honolulu, no Havaí. Só que o que acontece? Houve problemas com a lubrificação e com os propulsores da aeronave, então eles precisaram realizar uma manutenção no Havaí. E acabou que o Electra, que era o avião da Amélia, ficou na base naval de Lockfield, em Fort Island, em Pearl Harbor. E foi dia 1º de junho que se iniciou a segunda tentativa. A Amélia ela ia a partir de Oklahoma de novo, só que por conta de mudanças meteorológicas e do vento pela rota, ela decidiu mudar para Miami, Flórida. E foi em 29 de junho de 1937 que a Amélia pousou em Lae, Nova Guiné,
E nesse momento, ela já tinha atravessado a América do Sul, África, Índia e Sudoeste da Ásia. Então, o voo dela já tinha durado cerca de 35 mil quilômetros e restavam apenas 11 mil quilômetros sobrevoando o Pacífico para que ela concluísse sua viagem em volta do globo terrestre, se tornando assim a primeira mulher a voar ao redor do mundo. E foi em 2 de julho de 1937 que a Amélia ela decolou de lá na Nova Guiné, com destino à ilha de Holland. Só que durante esse voo ocorreu uma série de mal-entendidos ou erros que a gente não sabe exatamente o que aconteceu com aquele voo, o que aconteceu naquele voo e com a Amélia, porque a última vez que o avião dela foi visto pelas ondas de rádio, né, foi nas ilhas de Nukumanu. E foi às 8h43 da manhã do dia 2 de julho de 1937 que a Amélia emitiu sua última mensagem de rádio próximo da ilha de Holland, e depois disso seu avião desapareceu. Uma hora após a última transmissão da Amélia, os Estados Unidos começaram uma busca pelo avião e por ela, só que infelizmente não encontraram nada. Até hoje não se sabe o que aconteceu com a Amélia Earhart, e essa é a história dela. Uma coisa que é importante falar é que toda a história da Amélia Earhart foi relatada em um filme que se chama Amélia, então eu recomendo muito que vocês assistam. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse foi o resultado final. Vou pedir para que vocês curtam, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal e me sigam nas minhas redes sociais. Tchau!